O mistério da costela. Pessoal, falo de um tabu aqui com vocês. Bom, sou cirurgião plástico, Carlos Bonfim, cirurgião plástico, eu tenho em Maringá. Para quem não conhece, eu vou falar sobre o mistério da costela, o tabu da costela, desde a época que tinha aquela atriz, a Thalia. Ela é atriz e também cantora, e ela fazia algumas peças, ela tinha uma cinturinha bem pequenininha, e todo mundo falava, será que ela tirou costela? Mas isso não é possível, os cirurgiões plásticos falando, mas não tem essa cirurgia. Pasmem, tem e tinha naquela época, e provavelmente ela fez isso, como muitas outras famosas vieram fazendo. Essa é uma técnica que começou há muito tempo, na Rússia e no México. Dois cirurgiões, até ortopedista começou a tirar a costela, e as pacientes começaram a afinar. Entenda sobre isso, não é perigoso, mas a costela não serve para proteger o coração. A real é que as duas últimas costelas que nós temos, são a 11ª e a 12ª, porque nós temos 12 costelas, elas não servem para muita coisa não. Elas nem são muito ligadas, a gente chama de costela flutuante, ela não tem uma ligação da parte de trás com a parte da frente do seu tórax. As outras 3 que sucedem subindo, ou seja, a 10ª, a 9ª e a 8ª, elas se juntam e chamam as costelas falsas. E as outras costelas de cima são efetivamente osso, o tempo todo protegendo realmente os órgãos nobres, coração. Então essas 2 últimas, ou 3 últimas, ou até 4 últimas costelas não têm tanta função de arcabouço, de proteção por esses órgãos. E aqui a gente faz hoje em dia. A cirurgia plástica ela começou melhorando o contorno da paciente, a gente fazia lipoaspiração, aí ela evoluiu fazendo lipoaspiração e também colocando essa gordura em regiões estratégicas para melhorar mais ainda o contorno da paciente. Por exemplo, a gente faz a lipoaspiração, coloca a gordura no bumbum, coloca na lateral do bumbum também para tem paciente que tem um afundamento ali para ficar mais redondinho, isso já dava mais uma impressão de cintura mais fininha, porque a relação da cintura e quadril ela aumentava. E aí o cirurgião plástico continuou avançando nesse conceito de melhorar o contorno corporal, e algumas pacientes que elas são geralmente longilíneas, ou seja, aquelas pacientes que são fininhas e retas e com pouca cintura, o cirurgião plástico começou a retirar essas 2 últimas costelas, são costelas flutuantes, aumentando a distância entre a última costela e o osso da pelve, da cintura, o que melhora a cintura da paciente. Mas aí evoluiu mais um pouco. Em vez de tirar a costela, era só enfraquecer uma parte da costela, ou usar um corset e essa costela ficar mais fechadinha, dando mais cintura para o paciente. E ainda evoluiu mais ainda, porque a gente fazia isso com uma microcicatriz, uma cicatriz de 5 milímetros, às vezes 1 ou 2 de cada lado. E evoluiu mais ainda, até que 2 brilhantes cirurgiões, um na Rússia e um no Peru, inventaram uma técnica que não fica nem cicatriz, chama Ryback Scar, que você com uma agulhinha consegue enfraquecer essa parte da costela e usar um corset por 3 meses e você fica com a cintura que você deseja. Na real, você vai aumentando isso de centímetro em centímetro todo dia, a força do corset, e você decide mais ou menos o tamanho que você vai querer a sua cintura. Ou seja, quando você diminuiu lá 1 centímetro por dia depois da cirurgia, e você já chegou lá 8, 9 centímetros, que é o que você gostaria de ter menos de cintura, você congela ali esse corset, usa ele 2 meses, e a costela que foi enfraquecida, que é uma microfratura que nós fazemos na parte de fora da costela, ela consolida, ou seja, cicatriza nessa nova posição que o corset mais ou menos moldou para essa costela ficar. E aí a paciente fica com a cintura aí do jeito que ela gostaria. É uma cirurgia que tem duração de meia hora. É uma cirurgia que a gente faz em ambiente hospitalar. A paciente pode se fazer com sedação, anestesia local ou anestesia geral, isso depende do anestesista, dos fatores. E ela tem alta poucas horas depois da cirurgia. No dia seguinte ela pode trabalhar, fazer as atividades normais e depois de 10 dias ela volta a fazer atividades mais intensas, como academia e como outro tipo de esporte. Esportes de impacto, luta, tudo a gente espera aí pelo menos 2 meses para o paciente retornar aos hábitos normais assim em relação ao esporte de impacto ou trabalho de impacto. Certo, pessoal? Tá aí o tabu da costela, tá aí o tabu da Thalia, tá aí o tabu das pacientes que tem cinturinha fina, Quando você associa isso com lipoaspiração, gordura no bumbum, aí realmente os pacientes parecem que afinaram mais ainda a cintura. A cirurgia é super legal e convido vocês a conhecerem essa. Valeu!